Amigos da TV Serra Farroupilha, minha saudação, olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o espaço do telejornalismo local aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, para toda a região de cobertura, de alcance da NET Claro em Farroupilha. No 526 você nos acompanha em HD, ou então ainda se você não tiver a NET Claro, calma, não tem problema, você pode nos acompanhar pelas redes sociais, tem o nosso canal no Facebook, TV Serra Farroupilha, é a nossa página. Vá lá, curta a nossa página, siga a nossa página e acompanhe os conteúdos que diariamente a TV Serra coloca aí. E claro, a entrevista do dia é um conteúdo que tem espaço cativo que diariamente está na nossa página no Facebook. E ainda também tem a nossa grande biblioteca, o canal no YouTube, onde você encontra então todos os conteúdos que são gerados, produzidos e também transmitidos pela nossa TV Serra Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui, porque a TV Serra é a TV de todos. Eu quero nesse momento pedir a permissão para fazer a remoção da máscara, mas apenas agora durante o período do vídeo. Gente, precisamos se cuidar, nós precisamos usar máscara, precisamos higienizar as mãos, precisamos evitar a aglomeração de pessoas. A situação é complicadíssima, estamos à beira do colapso na área da saúde, não só pública, mas também na saúde privada. Então, é aquele ditado que a gente sempre ouviu desde criança: todo cuidado ainda é pouco. Façamos a nossa parte para que a gente não tenha dias piores pela frente. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Serra para o nosso bate-papo a analista e especialista previdenciária da Viver Aposentadorias, que tem a sua estrutura em Caxias do Sul, mas que está presente aqui em Farroupilha também. A Tenille Gemelli é nossa convidada. Nós vamos falar muito sobre a Viver Aposentadorias e também teremos a oportunidade de ressaltar brevemente, porque não dá para a gente detalhar no completo, algumas mudanças, alguns impactos, algumas novidades que o setor de aposentadorias também tem possibilidade, por exemplo, de revisão de benefício para aposentados. Também falaremos um pouco sobre as regras de transição, e são muitas regras de transição, e todo mundo quer se aposentar, e qual regra se encaixa, o que se leva em consideração, a importância de termos um planejamento previdenciário. E também vamos falar sobre a questão das regras anteriores à Emenda Constitucional 103, ou seja, desde novembro de 2019, quando foi colocada em prática a conhecida, chamada Reforma da Previdência. Então, teremos muito assunto no bate-papo de hoje. Tenille, te agradeço, obrigado por ter vindo de Caxias do Sul, especialmente aos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha para esta oportunidade também. Seja bem-vinda aqui aos estúdios. Fique à vontade, se você quiser manter a máscara, poderá mantê-la. Se achar seguro retirá-la, a decisão é sua. Bem-vinda. Obrigada, Leandro. Eu vou retirar a máscara, então fica mais fácil até para a gente poder se comunicar, né, se entender melhor. Agradeço a oportunidade para mim, para nós, para o nosso escritório Viver Aposentadorias. É uma satisfação, um prazer imenso estar aqui, né, poder divulgar o nosso trabalho. Então, te agradeço nessa tarde. Com certeza. Eu gostaria inicialmente, até para que as pessoas possam entender, que a gente falasse um pouquinho do que é a Viver Aposentadorias. Tem a matriz em Caxias do Sul, mas vocês estão em Flores da Cunha, estão em Vacaria e também estão aqui na cidade de Farroupilha com uma unidade, com um escritório. O que é a Viver Aposentadorias? O que faz? Que serviço presta? Então, o Viver Aposentadorias, né, é especialista em serviços administrativos, né, da Previdência Social. Então, o que a gente faz? Nós fizemos análises minuciosos, né, estudos acerca da vida laboral, né, do cidadão, do segurado, e também outros afins, né, como benefícios assistenciais, enfim, que possa atender melhor, né, o segurado. Uhum. Então, nós temos essas unidades que o Leandro bem colocou, que é em Farroupilha, aqui mesmo, na sede. A gente tem uma sede também única em Caxias do Sul,
Em Flores da Cunha e Vacaria nós temos unidades. E hoje a gente tem também uma unidade virtual, que abrange todo o Brasil, né? Então, essa é além fronteiras. Exatamente. Então, quem quiser nos procurar, sim, estamos. Até no próprio Google vai encontrar facilmente o Viver. Estamos no Instagram, no Facebook, né? Então, é facilmente de encontrar. A gente tem essa unidade virtual, né? Que a gente pode atender também a todo o Brasil. Claro. O grande foco da Viver Aposentadorias é ter uma equipe de profissionais que pode orientar o cidadão da melhor forma com relação à sua questão previdenciária. Quanto tempo já contribuiu, quanto tempo trabalhou, tem direito à aposentadoria, como fazer, enfim. Depois a gente entra um pouquinho nessa questão também do planejamento, mas é orientar as pessoas, porque cada pessoa, não é que tem uma regra, mas cada pessoa daqui a pouco vai necessitar de uma orientação específica e pode ter um caso específico. O que para a Tenille pode ter validade, para o Leandro pode ser diferente em função da característica do período laboral, da atividade que o Leandro desenvolve, uma série de fatores, né? Sim, inclusive, como a gente falou antes, até ali antes de entrar aqui ao vivo, a gente falou sobre um dia, às vezes, na vida de uma pessoa pode fazer uma grande diferença. Então, sim, a gente faz toda essa análise, né, na via administrativa, enfim, para saber exatamente o tempo que a pessoa tem no momento, o planejamento dessa pessoa. O nosso grande foco é a aposentadoria, sim, de fato, tanto por encaminhamento quanto uma revisional. Mas, como eu falei antes, a gente tem outros serviços também, né? Mas a aposentadoria realmente é o nosso grande foco. É o carro-chefe. É o carro-chefe. É o que mais leva clientes até a Viver. Isso aí. Com certeza. Acho que para a gente abrir um pouco mais agora, já no ponto de vista mais técnico, importante que a gente comente um pouco também, Tenille, sobre as regras anteriores ou as regras previdenciárias anteriores da emenda constitucional número 103, que foi aquela chamada reforma da Previdência que entrou em vigor em novembro de 2019. Foi, na verdade, essa emenda constitucional, ela é um grande divisor de águas no regime de aposentadorias no Brasil, Tenille? Sim, ela modifica bastante, né? Mas assim, tem muita gente que tem bastante receio de que não vai mais conseguir se aposentar. Isso é algo que a gente escuta direto, sabe? Mas agora eu nunca mais vou me aposentar. Não, gente, não é assim. A reforma da Previdência, ela trouxe muitas regras de transição, sabe? Então, e também ainda hoje, apesar de o fato do encaminhamento ser hoje, não quer dizer que a pessoa não tinha direito adquirido lá em 2019. Muita gente tem esse direito, às vezes até uma conversão de atividade especial que aumenta o tempo da pessoa, então ela já fecharia lá atrás, dá para encaminhar pelo direito adquirido, então as regras anteriores à reforma. E a reforma trouxe essas regras de transição, sim, mas existem algumas regras que às vezes acontece do segurado não se encaixar apenas numa. Às vezes ele se encaixa em todas as regras, sim, sabe? Ou mais que uma, pelo menos, né? E nesse sentido a gente faz o quê? A gente busca qual vai ser o melhor benefício do segurado. Ver o melhor caminho. O melhor caminho. Às vezes até uma questão assim, em 2020 eu conseguiria encaminhar, isso pós-reforma, em 2020 eu conseguiria encaminhar, o meu salário seria R$ 1.300. Mas no final de 2021, o meu salário seria R$ 2.000. Qual que é o mais vantajoso? Como eu vou compensar isso? Quanto tempo eu levo para compensar? Valia a pena em 2020, vale a pena em 2021. Exatamente. Por isso que se faz todo um planejamento, todo um estudo, né? Tudo um estudo. E a gente faz todos esses cálculos para demonstrar, né? Todas as simulações de valores, inclusive futuros projetados, né? O cidadão hoje, eu recebo um salário, sou empregado, mas eu quero sair da empresa e eu vou fechar em 2021 como? Então a gente faz as simulações de recolhimentos, né? Tanto do mínimo, quanto até quanto que ele gostaria de contribuir para ter uma ideia do salário de benefício que ficaria lá no futuro, né? Claro. O que a gente pode dizer, me parece que pela nova regra, ou enfim, nova proposta, nova reforma, ou a reforma da Previdência que foi colocada em prática em novembro de 2019, é que ela cessa, ela acaba com o chamado tempo de aposentadoria por tempo de contribuição. E a gente tem um regramento agora que leva para a questão da idade mínima, é isso? Não, na verdade, dependendo da regra de transição, ainda tem o tempo de contribuição. É possível juntá-lo. É possível juntar
E tem regras assim, por exemplo, a regra dos 50%, sabe? Então, como é que funciona essa regra? O segurado que faltava até 2 anos para se aposentar, para fechar os requisitos dos 35 anos, um homem, por exemplo, em 12/11/2019, ele se encaixaria numa regra de transição dos 50%, ou seja, é o tempo faltante até a emenda constitucional, mais 50% do mesmo, independentemente da idade. Então, um exemplo de um cidadão que faltava 2 anos, vamos colocar o tempo máximo, né? Faltava 2 anos para se aposentar lá em 2019 e agora, no momento, ele teria que cumprir. Então, os 2 anos mais 1 ano, que seria mais 50% desse mesmo ano. Então, ao invés dele se aposentar em 2 anos, se aposentaria em 3. Né? Então, existe ainda tempo de contribuição. Tem a regra do 100%, que é o mesmo objetivo dessa do 50%, só que ao invés de ser 50% do tempo, vai ser 100% desse mesmo tempo, tá? Então, só que a diferença é que essa regra do 50% ainda tem o fator previdenciário, né? Ainda nos traz esse desconto do fator, enfim, né? Que dificulta um pouquinho o cidadão a querer encaminhar por essa regra, mas por muitas vezes ela acaba sendo vantajosa pelo tempo que ele fecha. E a do 100% já seria a média integral, o valor seria a média integral, então ele já receberia 100% do salário, da média aritmética de todos os salários de contribuição. Né? Quais são, Tenille, se a gente pode pontuar as principais mudanças que a PEC 103 implantou no regime de aposentadorias no Brasil? Existem mudanças assim, por exemplo, da pontuação. A regra da pontuação, ela existe ainda, tá? Ela tem uma transição agora, só que a grande diferença dela é o cálculo, tá? Ela aumenta 1 ponto a cada ano, né? Como a gente bem sabe, este ano é 88,98 para homem e mulher, mulher e homem. E o que ela traz? O cálculo não é mais a integralidade do salário como era antigamente, né? É aplicado um cálculo de 60% da média, mais 2 pontos percentuais por ano, passando dos 15 anos para mulher e dos 20 anos para homem. Ou seja, uma mulher que tem 30 anos hoje, fechando a pontuação com a idade, tendo 58 anos de idade, por exemplo, ela passa 15 anos do mínimo necessário, que seriam 15. Esses 15 anos aumentando 2 pontos percentuais, então vai para 30%, ela não recebe mais os 100%, mas recebe 90%. Então, mudou a questão do cálculo da pontuação. Outra grande mudança é a aposentadoria especial. Tu sabe que muita gente me pergunta, Leandro, existe ainda aposentadoria especial? Eu vou conseguir me aposentar? E o que é a aposentadoria especial? Aposentadoria especial, então, é 25 anos de tempo de contribuição trabalhado mediante atividades especiais. Os 25 anos é a regra geral, tá? É o que mais acontece hoje, mas pode ser 15 ou 20 anos, dependendo do agente nocivo. Vamos tratar dos 25 anos. Conseguiu comprovar no âmbito previdenciário que trabalhou exposto a agentes nocivos, consegue fechar o tempo necessário para aposentadoria especial. Isso nas regras anteriores era necessário somente o tempo. E a questão da insalubridade, não? A insalubridade... É um outro fator. Seria no âmbito trabalhista. Então nem sempre, isso também é uma grande dúvida das pessoas, sabe? Nem sempre quando recebi insalubridade no âmbito trabalhista, posso fazer a conversão no âmbito previdenciário. Então tem diversas regras ali que às vezes muda do âmbito trabalhista para o previdenciário, né? E a aposentadoria especial, no momento, ela exige 2 situações: pontuação ou idade mínima. Então isso também é uma regra que mudou bastante. Uma ou outra. Idade mínima, então, vai puxar uma idade mínima ali, né? Entre 15, 20 e 25 anos de tempo de contribuição, é a atividade especial, vai puxar uma idade de 55, 58 ou 60 anos de idade. E na regra da pontuação tem que somar, então, os 2 juntos, com o mínimo de 15, 20 e 25 anos de tempo de contribuição, mediante agentes nocivos, juntamente com a idade, tem que somar 87 pontos para a mulher e 97 pontos para o homem. Sendo que são pontos que não aumentam, diferente da regra da pontuação geral, que ela vai aumentando 1 ponto a cada ano, né? Essa fica específica. Mas teve essa mudança, né? Que antes não era necessário ter idade.
Certo. E também muitas pessoas têm dúvidas, né? Ou até na comunicação a gente acaba falando de forma equivocada, porque eu recebo 2 aposentadorias. Não, ninguém recebe 2 aposentadorias, a não ser que daqui a pouco a pessoa se aposentou por um outro meio e tem uma aposentadoria, por exemplo, de uma estrutura pública, trabalhou no município ou no estado, daí pode receber 2 aposentadorias. Agora, do governo federal não recebe 2 aposentadorias, pode receber uma aposentadoria e um auxílio pensão, uma chamada pensão, que são benefícios diferentes, né? Exatamente, e muita gente tem essa dúvida também, bem levantado. Sim, pode receber 2 aposentadorias, mas como o Leandro bem colocou, pelo regime próprio, pelo âmbito público, enfim, que não da Previdência Social, que a gente tem ali do regime geral, né? Então, pode acumular 2, pode uma por um regime e outra por outro regime, pode acumular pensão com aposentadoria, mas realmente 2 da Previdência Social, do regime geral, não há possibilidade. Não tem essa possibilidade, né? Inclusive, já aproveitando que muita gente me pergunta, sabe, questão, eu tô aposentado, mas eu continuei trabalhando, eu me acidentei, eu posso receber um auxílio doença? Pessoal, não. Cumulado somente essas 2 aposentadorias por regimes divergentes ou pensão por morte e aposentadoria. Demais benefícios não podem ser cumulativos. Pegando carona nessa situação, por exemplo, a pessoa se aposentou, continuou trabalhando e continuou tendo a contribuição, contribuindo ao INSS, esse recurso volta, não volta? Infelizmente não, sabe? Até teve uma tese que foi levantada sobre a reaposentação, de utilizar esse período posterior por uma nova aposentadoria, né? Mas não foi aprovado, enfim, então é obrigatório contribuir, isso é segurado obrigatório, sim, mas não vai voltar para ti, infelizmente esses valores não retornam. Uma vez aposentado, a contribuição, os descontos que a gente vai ter não voltam mais, né? Não retornam mais. Sim, não retornam mais. Vamos para o nosso intervalo, a gente volta em seguida conversando mais com a Tenille Gemelli, ela é analista e especialista previdenciária da Viver Aposentadorias, é nossa convidada hoje aqui nos estúdios. Estamos conhecendo um pouco mais sobre as questões previdenciárias, todo mundo fica de olho, é sempre um assunto que suscita muita dúvida, muita pergunta, enfim. E se você tiver dúvida, pergunta, depois a gente orienta, você mantém contato com a equipe da Viver Aposentadorias. A gente volta em seguida. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645.
Polo Uniaselv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 98447 1569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Sindlojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Agregar, representar, desenvolver, proteger e valorizar o comércio da nossa cidade fazem parte da história e da caminhada da CDL Farroupilha, uma entidade sempre envolvida e presente na vida dos lojistas. Desde 2015, a CDL trabalhou incansavelmente na obra de restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza, no centro de Farroupilha. A construção recebeu uma recuperação completa e manteve suas originalidades. Totalmente restaurado, o prédio possui um enorme potencial histórico e agora, aos cuidados da CDL, oferecerá um espaço cultural, gastronômico e de informações turísticas. Restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza de Farroupilha, um projeto com a participação de Anselme Malharia, Tramontina, Biamar, Rede Regla, Lojas Colombo, Grendene, Filtros Planeta Água, Multicolor, Grupo Bigfer, Barfab Equipamentos Hospitalares, Soprano, Maltec Grupo e com o apoio da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Projeto financiado pelo Procultura RS, realização da CDL Farroupilha e da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso e cuidando da nossa história. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo.
é proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia. TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê aqui. O nosso assunto de hoje é previdência, aposentadoria e nada melhor do que a equipe da Viver Aposentadorias, que está presente aqui em Farroupilha também com uma unidade. Está conosco hoje a analista e especialista previdenciária Atenile Gemelli, que tem um amplo conhecimento nesta área e está nos orientando da melhor forma possível, também falando sobre algumas das tantas mudanças que a gente tem constantemente no regime de previdência aqui no Brasil. Acho que é importante citarmos também, Tenile, a questão, por exemplo, da aposentadoria por idade. Ainda tem aposentadoria por idade? Sim, ainda tem aposentadoria por idade. Então, assim, a diferença foi que para a mulher hoje não é mais 60 anos, né? Hoje, então, a mulher é 62 anos, o homem 65 anos de idade, tá? Esse é o requisito etário hoje. Continua com 15 anos, também muita gente questiona a questão, não passou para 20 anos o homem? Sim, passou, mas isso somente para quem começou a ter inscrição no INSS, né, após a emenda constitucional, tá? Senão, quem já era inscrito antes, mantém-se os 15 anos, tanto para homem quanto para mulher. E tem também a regra da idade mínima, que seria o tempo de contribuição mínimo, que se manteve em 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, mas exigindo uma idade mínima, né? Então, que seria 56 anos para mulher e 60 anos para homem. Então, essa seria a idade mínima, aumentando 6 meses a cada ano, né? Então, com o tempo, ela vai fechar chegando num limite de 62 anos e 65 anos para o homem. Certo. Então, e outra questão importante também, por exemplo, a aposentadoria rural, ela não foi impactada pela PEC 103, né? Não, não foi. A aposentadoria rural ainda existe, né? Então, 15 anos trabalhados no período urbano, pode tentar averbar o período rural, sim. Ou se a pessoa tem aposentadoria rural de fato, os últimos 15 anos trabalhados no âmbito rural, né? Rural. Então tem que ter idade mínima também. A idade, ela então aumentou um pouquinho também, né? O homem agora ele ficou com 60 anos de idade, a mulher 55 anos de idade, para aposentadoria por tempo rural, né? Que seriam esses últimos 15 anos. E se for uma híbrida também, dá para tentar fazer, juntar os 15 anos com tempo urbano e tempo rural. Os 15 anos juntos seria uma aposentadoria híbrida e aí mantém-se a idade urbana, 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Certo, bastante importante isso também. E eu acho que nós podemos ingressar um pouco mais agora na questão das regras de transição. Embora você já tenha falado no bloco passado também, o que são essas regras? São muitas. Quantas regras de transição nós temos hoje no regime de previdência que vale, que vige no Brasil? Nas regras de transição hoje... Deixa eu me recordar Deve ter uma dezena, né? São muitas, né, pessoal? E assim, como a gente estava falando desde o início, sabe? Quando um pode se encaixar numa, o outro pode se encaixar em outra, mas são muitas regras, tá? Sim. Então, assim, não se decepcionem, não fiquem tristes que vocês não vão conseguir se aposentar, mas vocês vão conseguir sim.
só depende de quando vão se encaixar, em qual regra delas vão se encaixar, tá? Claro. São regras que foram feitas para acompanhar esse período de transição do que era a Previdência antes da PEC 103 para o que ficou a Previdência pós-PEC 103? Sim, exatamente. Então, é justamente isso, né, para o pessoal que, assim como foi feita a regra de transição lá na outra reforma... Os chamados direitos adquiridos. Exatamente. Poxa, eu tinha tanto tempo de contribuição, eu vou cair só na regra da idade, que lá no início foi isso que foi comentado, só vai ter aposentadoria por idade, né? Então essas regras de transição vieram justamente para não prejudicar o trabalhador que já tinha um certo tempo de contribuição e uma idade, né, enfim, que ele poderia tentar encaminhar dali a alguns anos. Então ela veio justamente para ajustar isso. Claro que em muitos casos aconteceu de prejudicar, assim como muitos comentam, sim, ela realmente em muitos casos ela prejudicou. Mas não quer dizer que a pessoa não vai conseguir se aposentar e talvez espere só mais um pouquinho para chegar lá. Com certeza. É o que eu dizia naquela época também. O meu caso, eu tinha mais de 20, um pouquinho mais de 20, 21 anos de contribuição e fui afetado em cheio pela reforma da Previdência também, porque faltava em torno de 13 ou 14 ou 12 anos para atingir os 35 anos de contribuição, mas daqui a pouco, em uma destas regras, eu poderei me encaixar, né? Com certeza, fazendo um estudo ali detalhado. Com a gente consegue verificar quando é que ele vai fechar o tempo, né? E por isso que é importante, né? Eu até puxei esse lance, é importante, Tenille, a questão do planejamento previdenciário. Ou seja, eu tive na minha vida um tipo de comportamento laboral, enfim, a Tenille pode ter tido outra, você que está nos acompanhando, outro também. Então não tem uma regra que pega todo mundo, por isso que tem que se fazer um estudo de cada caso, é um caso. Nos fala um pouquinho a respeito da importância do planejamento previdenciário, o que ele é e como ele age. Exatamente, isso é muito importante, porque ele fala da tua vida laboral, né, do teu tempo contributivo, e isso é uma parte enorme da tua vida. Então o que acontece? A gente faz esse planejamento, instrui, né, como seria o melhor planejamento, porque tem pessoas assim, falta muito tempo para me aposentar, eu nem vou ir atrás agora. Gente, falta tempo, eu tenho só, digamos, 15 anos de tempo de contribuição, estou com 40 anos de idade. Vamos fazer um planejamento, vamos tentar entender como vai ser melhor o teu benefício, o teu salário de benefício lá na frente, o quanto tu contribuiu até agora, como majorar teu salário, porque daqui a pouco uma pessoa tem 15, 20 anos de contribuição com salários bem elevados, e não tem ideia de que se ele baixar um pouquinho pode mudar ali na frente o salário de benefício. Isso não é a regra, tá? Isso é só um exemplo. Então pode acontecer. Então a gente faz um levantamento para ver como é que tu tem que contribuir, se vai fazer muita diferença lá na frente e o quanto tempo tu vai levar para compensar, né? Daqui a pouco vale mais a pena pagar pelo salário mínimo do que pelo teto, vai dar uma diferença grande? Depende do teu salário de contribuição até aquele momento. Então, isso é muito importante fazer um planejamento, sim. Claro. É aquele momento de sentar do cidadão, sentar com a equipe da Viver Aposentadorias e colocar todas as informações, e claro que são informações também comprovadas por documentos, e ver o melhor cenário. Bom, eu vou dar o meu exemplo, eu estou aqui e agora tomo o caminho A, caminho B, caminho C. Bom, se eu for pelo C talvez é melhor, se eu for pelo A talvez seja mais oportuno. Tem que se fazer uma análise bem detalhada do que realmente vale a pena e do comportamento daqui para adiante, né? Exatamente. Inclusive essa análise bem detalhada com os documentos que o cliente nos traz, nem sempre é só isso que é o necessário, tá? Então, em nosso estudo a gente faz todo um levantamento para deixar bem redondinho para encaminhar o benefício. Ah, tem um erro aqui, tem algo ali para corrigir, precisa de um documento a mais. Inúmeras pessoas não conseguem se aposentar diretamente no INSS justamente por causa desses problemas, que depois lá na frente se perde e ela perde tempo para não conseguir se aposentar. A questão documental, né? Documental, bem importante isso. Às vezes a gente vê algum erro, alguma falha, algum problema, algum documento que é necessário juntar, enfim, para a gente poder encaminhar o benefício. E a gente consegue, então, levar isso tudo em conta para deixar redondo, como eu falei, para poder encaminhar o benefício. Claro, importante colocar também, né, Tenille, de que tudo isso a gente deve confiar a profissionais
estritamente de confiança. Desculpem o perdão da redundância, mas entregar a profissionais de confiança, porque é a vida da pessoa que está passando por aí, né? Não é qualquer profissional, então cada um é livre para escolher o profissional que deseja, ou seja, o profissional da área da advocacia, ou no caso da Viver Aposentadorias também, que tem todo um know-how, todo um conhecimento, toda uma ética, todo um respeito também com o trabalho que realiza, porque a gente vai eu costumo dizer, a gente vai abrir o livro da nossa vida para a pessoa, né? Exatamente, então tem que confiar bem nos profissionais. Claro que há diversos profissionais que fazem. O Viver, ele é um especializado, tá, nessa área, então a gente tenta o maior cuidado possível para ter, tanto com a documentação, que é muito importante, é claro, mas a gente tem um bom tempo de estrada aí, a gente tem boas referências, graças a Deus, mas é uma equipe muito legal que trabalha ali com a gente, muito profissional, então com certeza serão bem cuidados os segurados que irão com a gente ali. Não há dúvidas. Um outro assunto que está despertando e está causando muito murmurinho, muito comentário, é a questão da possibilidade que está aberta de revisão de benefícios. As pessoas dizem revisão de aposentadorias, ou a revisão do benefício da aposentadoria. O que é isso, Tenille? Explica para nós, qualquer pessoa pode solicitar a revisão, o que está ocorrendo? Então, a revisão da aposentadoria, ela primeiramente, ela ocorre para as pessoas que foi aposentado até 10 anos, tá? Nem sempre a data que tem lá na carta de concessão é propriamente a data que decadenciou, digamos, né? Porque pela lei seria a partir do primeiro pagamento. E muitas vezes isso muda, sabe? Pode mudar de 2, 3, 5 anos isso. Então a pessoa ainda teria direito e não sabe. Tá? Então o que acontece? Estando dentro desses 10 anos, a gente pode fazer uma revisional, tá? Nós fizemos toda a análise, todo o levantamento para ver se a pessoa tem o que buscar e inúmeras vezes a gente encontra, sim, possibilidade de buscar uma conversão de período especial que não foi feito lá atrás na aposentadoria dele, um período de rural que não foi averbado, que a gente entende a possibilidade de pedir essa averbação, soma de atividades concomitantes. Então tem muitas coisas que a gente pode tentar revisar esse benefício sim para buscar um benefício melhor. Tá? Então a gente faz todo esse levantamento administrativo para verificar a possibilidade de poder buscar um melhor benefício para ele hoje. É bastante amplo também nesse quesito, bastante né? Amplo, bastante amplo. É um O INSS tem concedido esse tipo de revisão? Tem aceito? O INSS, ele faz algumas revisionais sim, por inúmeras vezes a gente tem que entrar com recurso administrativo, mas sim, algumas vezes sim está sendo aceito. Quando há necessidade de a gente fazer o pedido de um judicial, nós temos um escritório, não é nossa, né? A gente tem um escritório... Mas que presta um serviço. Serviço, né? Ele é homologado pelo Viver Aposentadorias, mas o cliente ele vai ser bem instruído por nós, ele fica bem à vontade se ele quiser também com outro profissional. Mas o Viver ele faz todo o serviço administrativo, recurso administrativo, a revisional, enfim, a gente faz isso aí. Tem tudo isso, né? Com certeza. E a questão da revisão da aposentadoria ou do benefício da aposentadoria, se concedido, é uma nova aposentadoria? Seria uma desaposentadoria? Como é que funciona isso? Não, então a partir do momento que é concedido, que for aceito o nosso pedido para majorar o benefício do cidadão, né, do segurado, então ele vai receber um novo salário, tá? Aquele salário que ele já recebia majorado com o que nós buscarmos, a partir daquele momento que for implantado o benefício em diante, e mais os atrasados que a gente conseguiu buscar dos últimos 5 anos, né? Só 5 anos, né? 5 anos que é a prescrição. É a chamada retroatividade. Isso, exatamente, 5 Claro. anos de retroativos. Bom, e tem muitas pessoas que estão procurando a questão da revisão do benefício da aposentadoria. Bastante, muita gente está buscando sim. A gente fica bem feliz com a demanda de pessoas querendo majorar seu benefício, porque o cliente ele busca o quê? Ele busca ter o melhor benefício, né? E a gente quer o quê? Que ele seja feliz e satisfeito. Então, não tem preço que pague a gente ver um cliente satisfeito com uma revisional que deu certo. Então, quanto mais demanda a gente tem assim da revisional e que dê certo, a gente fica muito feliz, sim. Até tem muitas pessoas, eu ouço muito aquele comentário, e agora com certeza que daria um programa específico, né? A pessoa diz assim, eu contribuía para 5 salários, eu me aposentei ganhando 4 salários ou 3 salários, hoje eu ganho menos do que isso, estou ganhando 2, estou ganhando quase 1 salário. Eu sei que é um assunto bem amplo que daria
resultaria num outro programa também. Por que acontece esta defasagem? Se a pessoa contribuía para tantos salários, ganhava X, mas vem sempre caindo. O reajuste do aposentado, né? Aquele reajuste anual lá, ele sempre é um pouquinho menor e todo ano ele vai... Do que o reajuste dado ao salário mínimo. Exatamente. Então, às vezes acontece, dando um exemplo deste ano, salário mínimo 1.100. O segurado encaminha o benefício por, digamos, 1.200. Com o reajuste do ano que vem, se ele recebesse o salário mínimo, talvez o reajuste seria melhor do que teria de aposentado. Então, esse reajuste ali, sim, ele começa a ficar defasado e daqui a pouco aquele salário alto que tinha lá atrás começa a diminuir. Ele vai encolhendo. Vai encolhendo. Diminuindo, exatamente. Né? Mas também, por muitas vezes, acontece de a pessoa ter pago muito atrás lá e não foi feito o cálculo correto, né? Que muito acontecia isso, enfim, por algum motivo, e a gente pode ver isso também numa revisional, né? Claro. Se existe isso, se foi isso que aconteceu, para a gente poder tentar buscar o salário correto. Com certeza. Tenille, já para a gente concluir também, te deixo com as considerações finais. Te agradeço, obrigado por ter vindo mais uma vez de Caxias do Sul, especialmente para conversar com a gente aqui na TV Serra. Deixe os contatos, o endereço da Viver Aposentadorias aqui em Farroupilha, o pessoal que está nos acompanhando, enfim, não só Farroupilha, porque pelas redes sociais a gente vai longe, né? Enfim, o que faz, como faz para entrar em contato com a Viver Aposentadorias? Então, pessoal, a gente tem, como eu falei, a unidade em Caxias do Sul, tá? Ela fica na rua Sinimbu, no bairro de Lourdes. O nosso número lá é 3028-8617. A gente tem também em Farroupilha aqui mesmo, a gente tem na rua Júlio de Castilhos, 734, sala 212. Tá? O nosso telefone lá é 3011-1617. A gente tem unidade em Flores da Cunha, o número lá é 3292-5611. Em Novo Hamburgo, a gente agora está atendendo com a unidade virtual, que a gente tinha essa sede lá em Novo Hamburgo, né? Agora a gente está atendendo com a nossa unidade virtual, assim como todo o Brasil. A gente tem também unidade em Vacaria, que o nosso número lá, então, é 3232-4611. Então, seria isso aí, pessoal. São esses contatos, ou seja, planejar a nossa questão previdenciária, ver o melhor cenário para a aposentação, tudo que estiver ligado a esse sentido e muito mais com a Viver Aposentadorias, podemos dizer que estamos de mão segura, né? Com certeza, eu afirmo que sim. Perfeito. Tenille, obrigado pela tua presença aqui nos estúdios, te agradeço. Sempre que precisares, muito importante a gente estabelecer esse contato também com a nossa audiência, orientando a população, porque, volto a dizer, é um assunto que suscita, que levanta muitas dúvidas e daqui a pouco não é porque a gente não tem condições hoje com eu digo sempre com a diversidade da legislação e uma legislação que muda frequentemente. Quando a gente pegou o que diz a legislação, já tem uma nova legislação à frente. Então, por isso que é importante confiarmos a profissionais do mercado, creditados, profissionais de boa índole, como é o caso da Viver Aposentadorias. Então, faça o convite final para que o pessoal procure a Viver Aposentadorias aqui em Farroupilha. Então, primeiramente, Leandro, eu quero agradecer o convite. Foi uma honra participar do programa para poder divulgar aqui nossos serviços, o nosso trabalho, que a gente faz com tanto carinho e amor. E convidar vocês, né? Tanto em qualquer uma das unidades, vocês vão ser muito bem-vindos, muito bem atendidos. Aqui em Farroupilha, como eu falei. E agradeço a todos vocês por estarem aqui com a gente. E vamos tentar fazer sempre o melhor benefício para todos vocês. Com certeza, muito obrigado então a Tenille Gemelli, ela é analista e também especialista previdenciária da Viver Aposentadorias, que esteve com a gente no dia de hoje, aqui na entrevista do dia, passando só, como eu costumo dizer, só a nata das informações, porque tem muita informação que a gente ainda poderia aprofundar e ficaríamos aqui horas e horas trabalhando essa questão também. Mas procure a Viver Aposentadorias aqui em Farroupilha. Quem sabe, né? Tem que fazer um estudo, tem que fazer uma análise
não deixe para quando chegar a hora, vá planejando. Quando chegar a hora você tem toda a documentação em dia, tem toda a caminhada preparada, então fica muito mais fácil. Tem a questão da averbação que a gente não falou muito hoje, mas averbar um tempo também é muito importante e quem sabe agora o INSS reconhece a averbação de um determinado tempo, lá na frente poderá não reconhecer. Então, o que a gente puder fazer hoje, façamos hoje, não deixemos para o dia de amanhã. Por isso, procure a Viver Aposentadorias, repito, em Farroupilha, em Caxias do Sul, Flores da Cunha, também no município de Vacaria. Além da Viver Aposentadorias online, que está disponível em qualquer parte do nosso mundo, do planeta, agora com a tecnologia também. Chegamos ao final da nossa entrevista do dia, voltamos a fazer o uso da nossa máscara. A nossa máscara é imprescindível. É tanto quanto o oxigênio que nós respiramos, né? Então vamos usar máscara, vamos higienizar as mãos com água e sabão, vamos evitar aglomerações. Cuidado, não reúna na sua casa muitas pessoas. Eu costumo dizer, é você, o esposo, a esposa, seja lá, os filhos, deu ponto, paramos por aí. Esse momento precisa ser tratado desta forma para que a gente tenha a garantia lá na frente de um momento mais tranquilo e mais seguro também. Ficamos por aqui com a entrevista do dia. Um forte abraço, até amanhã com mais uma edição da nossa entrevista do dia na nossa TV Serra.